Amém, irmãos? Espero que os irmãos estejam bem, estejam em paz. Vamos abrir primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1 diz assim: Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus te agradecendo e pedindo que o Senhor venha edificando tua igreja. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Veja, recapitulando o capítulo 5, o que Paulo abre o capítulo falando sobre o dia do Senhor. Nós aprendemos junto, hoje em dia se fala muito na igreja o conceito de iminência da volta de Jesus. O que eu expliquei que é o mais importante para vocês, nós vimos pelos textos. A iminência não é do arrebatamento. A iminência é do chamado dia do Senhor, que é um conjunto de fatos que vão acontecer. Entre eles o arrebatamento. Então, o que acontece? Paulo chega e fala, gente, quanto aos dias e à época, não é necessário falar nada. Quando disserem paz e segurança, virá sobre eles repentina destruição, mais ou menos como uma mulher que está em dores de parto. A contração, ela começa de hora em hora. Depois ela vai de 45 minutos em 45 minutos. Depois ela vai de meia em meia hora. Num determinado momento, a contração é de minuto em minuto. Assim vai ser o dia do Senhor. No momento que a gente menos espera, os fatos começam a acontecer. E eles vão acelerar. Em acelerando, tudo vai se consumar. Entendeu? Agora, qual que é o nosso papel? Qual que é a nossa postura? O versículo 4 explica. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Até aqui. Vamos fazer uma pausa. Veja. Paulo aqui vai usar uma ilustração parecida com a de Jesus. São dois grupos. Os salvos e os não salvos. Lembra da parábola dos dois servos? Servo bom e servo mau. A parábola das virgens, virgens prudentes, virgens nécias. A parábola dos talentos, os que negociaram com os talentos e aquele que enterrou o talento. O julgamento das nações, que nós não chegamos a estudar, mas passamos por cima, o grupo das ovelhas e o grupo dos bodes. Então o que Paulo fala? Não estáis em trevas, não estáis participantes das obras das trevas. O seu papel é ser sóbrio, o seu papel é viver de uma maneira bíblica, o seu papel é estar vigilante. Porque não apenas você está aguardando o dia do Senhor, mas pode ser que o Senhor te chame hoje à noite. E se ele te chamar hoje à noite, ele tem que te encontrar vigilante. Veja, Paulo encerra o capítulo 3 falando do quê? Da prática de santidade, da prática de buscar a Deus. Então você ter sua vida devocional, sua leitura bíblica, seu período de oração, frequentar os cultos, sustentar a fé dos irmãos, viver uma vida cristã simples. Porque hoje em dia o que se diz que é vida cristã não é. O que se fala por aí em muitos lugares? Dinheiro, riquezas, conforto, bênçãos. Deus faz isso? Faz, mas não é a prática da vida cristã. Deus faz isso porque Ele é bom. Deus faz isso porque Ele cuida dos seus filhos. Mas a prática da vida cristã é nós servirmos a Deus.
Não é Deus nos servir. E como que eu sirvo a Deus? Oração, jejum, frequência dos cultos, comunhão, edificar a fé dos irmãos, cuidar da minha família em Deus, buscar a santidade, essas coisas simples. Então é dessa maneira que eu me preparo. Para quê? Para estar no grupo dos prudentes. Por quê? Porque a marca de quem é salvo é ter essas práticas. Se você vive um evangelho onde não tem busca de santidade, não tem busca de comunhão, não tem leitura bíblica, não tem oração, deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Existe algo de errado com a sua fé e precisa ser corrigido logo, antes que esse algo errado destrua a sua fé. As marcas do verdadeiro cristão são essas. Jesus falou, os meus mandamentos não são pesados. A Bíblia fala que o Espírito Santo que habita em nós nos capacita a toda boa obra. Se a obra cristã é um peso, pode ser que o Espírito do Senhor não habite em mim. Se ele não habita em mim, eu não sou salvo, eu sou réu do inferno. Ai, pastor, fiquei com medo. Simples. Cara no pó, cara no travesseiro, confessa o pecado para Jesus, confirma que você quer Ele como seu Senhor e Salvador e começa a andar em novidade de vida. A Bíblia manda fazer isso. Se você conseguir chegar essa noite, fazer isso que eu falei, já é sinal da graça operando na sua vida. Porque vocês também só podem fazer isso pela graça. Quem não está sendo alcançado pela graça, não está nem aí. Não tem com quem me preocupar. Esse pastor está exagerando. Eu vou bem tranquilo para o inferno, numa boa. Amém? Isso aí. Não de ir para o inferno, né? Vamos seguir, versículo 8. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. O que acontece? No versículo anterior, Paulo fala do uso da noite para uma vida pecaminosa. Pode ver, a noite normalmente é festa, é balada, é bebedice, é adultério, é fornicação. Isso é chamado de obras das trevas. Ele faz um trocadilho da língua. Mas ele fala, olha, nós somos da luz. Se a gente é da luz, nós vamos se revestir da armadura de Deus. O que é se revestir da armadura de Deus? No caso aqui, é a prática da fé e do amor, e tendo a esperança da salvação. No texto de Efésios, ele fala mais, sandálias da preparação do Evangelho, couraça da justiça, cinturão da verdade. Mas eu tenho que entender que a armadura de Deus é uma prática. Eu já vi igreja, e eu já fiz isso algumas vezes, sorte que eu me corrigi, eu era novo convertido, então fazia isso. Então quando eu ia fazer qualquer coisa, eu falava, Senhor, nós vestimos agora o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade. Eu calço os pés com a sandália da preparação do Evangelho da paz. Eu levanto o escudo da fé e a espada do Espírito, que é a sua palavra. E aí o que acontecia? Expulsava um monte de demônio. Por quê? Porque os demônios caíam no chão de dar risada. Ria até não aguentar mais e ir embora, de tanto rir. Até que um dia, tendo uma boa literatura, o camarada explicou, sorte que isso foi errado. Falou, gente, a armadura de Deus é para ser vivida. Mas tem muita gente que faz isso. Entendeu? Então não faça isso inteira, você vive a armadura de Deus. Os irmãos dão risada, né? Mas é assim mesmo. Vamos lá, versículo 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição de salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer uma pausa aqui. Veja, não nos destinou para a ira, existe muita discussão aqui. Que ira que é essa? É a ira do inferno? Ou é a ira do dia do Senhor? Eu acho que pelo contexto, quando ele fala que nos destinou para a salvação, ele está completando uma ideia.
Quando Paulo está falando aqui ira, ele está falando tanto da destruição total do planeta. A gente sabe pelo julgamento das taças que Deus vai moer o planeta. Tanto é que parece que ele vai ser reconstruído no milênio. Entendeu? É a chamada palingenesia, como se fosse uma nova geração. Genesia é gerar. Palingenesia é como se fosse uma nova geração. Então parece que nós vamos fazer algo nesse sentido. Mas o texto também nos mostra que Deus vai nos livrar da ira. Agora, o que eu tenho que entender? Ele não vai livrar da perseguição do anticristo. Isso é grande tribulação. Ele vai livrar da ira, que é o julgamento das taças e a destruição final. E vai livrar da ira do inferno. Por que que isso é importante? No Brasil, a maioria das igrejas, para eles ira é tudo. Perseguição do anticristo, tudo isso. Entendeu? Eu mostrei para os irmãos que não existe nenhum versículo direto que me prove isso. Ao contrário, pela leitura simples da Escritura, nós vamos ser arrebatados na última trombeta, depois da manifestação do anticristo. Acabou. Essa é a leitura pura e simples. Qualquer pensamento a mais do que isso, eu vou ter que fazer um malabarismo para sustentar minha posição. Vou ter que catar versículo aqui, catar versículo lá. Passou um passarinho também, eu pego, ponho. Entendeu? Mas o que nós temos que entender? Que quem nos guarda é Deus. Também expliquei isso. Vamos seguir mais um pouquinho, versículo 10. Falando de Jesus. Deixa eu reler a metade do versículo 9. Vou ler o 9 de novo. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Por isso, exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. O que acontece? Veja, eu preciso tomar cuidado com as palavras dormindo e vigiando. Em geral, em Tessalonicenses, a palavra dormindo é morreu. É um eufemismo. E a palavra vigiando é estar vivo. Mas aqui, ele também faz um trocadilho, a maneira que ele escreve, relembrando o que ele acabou de falar. Os crentes que estão vigilantes e as pessoas que estão dormindo. Então me parece uma interpretação saudável que esse dormimos e vigiamos é algo bem amplo. Não é apenas estar morto ou estar vivo. É estar vigilante na fé ou estar dormindo com a fé. Bem mais amplo. E aí o que ele fala, o que nós temos que fazer no versículo 11? E isso é uma dificuldade para a nossa sociedade moderna. Edificando uns aos outros na fé, em amor. Nós vivemos o auge do individualismo. As pessoas estão tão atarefadas, estão com a vida tão corrida, que mesmo dentro da igreja, mesmo dentro de uma igreja pequena como a nossa, se eu não abrir os olhos, eu me esqueço do irmão. Isso é fruto do mundo individualista, isso é fruto do mundo que busca o próprio umbigo, isso é fruto do mundo egoísta. E nós trazemos essas práticas para a igreja. Por que as igrejas de multidão... Está aqui, Rodrigo. Por que as igrejas de multidão são tão cheias? Porque eu entro na igreja como um supermercado. Consumo tudo que eu tenho que consumir, vou embora. E ninguém sabe da minha vida. Eu não tenho ministério, eu não tenho compromisso com o irmão, eu não sei o nome de quem está do meu lado, eu não tenho que me incomodar com ele, eu não tenho que dar carona, eu não tenho que dar telefonema. Alguns chegam até o absurdo assim, dou lá o dízimo, dou a oferta, fiz a minha parte, acabou, vou para casa. Isso não é cristianismo. Por isso que eu, particularmente,
não aprova as igrejas de multidão. As próprias igrejas de multidão, percebendo isso, procuram fazer um trabalho em grupos pequenos. Porque é impossível viver o cristianismo verdadeiro numa multidão. Você só consegue viver o cristianismo em grupos pequenos. Como que eu vou conviver com os irmãos numa igreja de 4.000 membros? Então eu vou precisar ter estratégias vindo da parte do Espírito Santo para poder trabalhar em grupos pequenos. Para quê? Para edificar um ao outro. Quando você está em menos gente, você sabe a dificuldade, você sabe quem está procurando emprego, você sabe quem está passando problema no casamento, você sabe quem está passando problema com os filhos, quem está passando problema de saúde. Você pode edificar um ao outro. Isso é a vida cristã. Aqui talvez a principal orientação do capítulo, no culto coletivo, na prática coletiva. O que eu posso falar para vocês? Nossa igreja é razoável nisso. Podemos melhorar. Estamos melhores que algumas igrejas? Estamos. Mas pelo nosso tamanho, poderíamos estar um pouco melhor. Razoável é o mediano. Mediano tem uma palavra em português. Medíocre. Então, se está medíocre, pode melhorar. Amém? Vamos avançar mais um pouco. Versículo 12 e 13. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor, por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Agora Paulo vai mudar. Primeiro ele falou de vigilância, depois ele falou do cuidado entre os irmãos, agora ele vai falar do trato da igreja com os seus pastores, os que presidem entre vós, os que vos admoestam, vos ensinam. O que acontece? A igreja, ela tem que ter respeito, ela tem que acatar o seu pastor, ela tem que ter amor, ela tem que ter reconhecimento do trabalho pastoral. Entendeu? É muito sério como hoje em dia não se tem respeito pelos pastores, não se dá honra. Eu entendo que tem muito mau testemunho de pastor, eu entendo que tem muito lobo em pé de cordeiro, mas você está aqui, vamos falar igreja local, você está aqui porque você sentiu confiança. E você pegou o cargo mais importante da sua vida e entregou na mão de um homem. Eu sou mais importante que o seu médico. O seu médico tem desdobramento aqui. O que eu ensino daqui tem desdobramento eterno, sem volta. Então talvez a pessoa mais importante da nossa vida é o nosso pastor. Então eu tenho que respeitar, eu tenho que acatar o que ele fala. Posso questionar o pastor? Sim, de maneira respeitosa. Precisa tomar muito cuidado com o que fala do pastor. Tem alguma reclamação? Vem conversar com o pastor. Ó, pastor, estou com uma dificuldade, está acontecendo isso, isso e isso. Às vezes o pastor fala tal coisa, me incomoda. Aí eu gostaria de abrir com o pastor, porque olha, eu gosto do pastor, eu não quero esse sentimento. Entendeu? Dessa maneira, você vai estar protegido, você não vai passar por rebeldia, porque o que acontece, veja, às vezes por aí se fala, não toqueis nos meus ungidos. Isso é bobeira. Isso aí não tem nada a ver. Mas, existe uma outra passagem bíblica que fala o seguinte, que você não pode resistir à autoridade delegada por Deus. Se você for bode em relação ao seu pastor, você vai ter dano. Você vai ter consequências. Entendeu? O que o seu pastor mostrar para você, e é bíblico, seu papel é acatar.
Opiniões pessoais têm que ser avaliadas. Pastor, compra um carro branco ou compra um carro vermelho? Aí o pastor vai dar uma opinião pessoal, aí você ouve se quiser. Agora, aquilo que for Bíblia, você tem que conferir, e não custa nada entrar no YouTube e falar, nossa, o pastor falou tal coisa lá de Efésios. Deixa eu ver o que o Granconato falou. Deixa eu ver o que o Nicodemos falou. Não tem problema. Entendeu? Porque se o que o pastor falou foi bíblico, ele está sujeito a julgamento. É bíblico. Ele tem que estar tranquilo. Tanto é que quando eu falo para vocês algumas passagens, eu falo, ó, nessa passagem aqui tem gente que pensa diferente. Eu não sou bem claro? Não mostro as visões? Entendeu? Então, tranquilo. Mas, gente, cuidado com essa história de pastor. Todo mundo que eu vi se levantar contra pastor quebrou a cara. Sofreu o que não devia. Não saia falando mal de pastor. Quando chegam para mim e falam, o pastor fez isso e roubou a igreja, eu falo, fulano, só tem uma coisa. Você está chamando o lobo de ovelha. Pastor de verdade não faz isso. Pronto, cortei o assunto. O pastor adulterou. Fulano, o pastor de verdade não adultera. E esse aí não serve mais para o ministério. Pode até ser perdoado por Deus, mas não dá para voltar para o ministério. É a minha opinião de vários pastores que determinados pecados inutilizam o pastor para o ministério. Um deles é o pecado sexual. Inutiliza, não tem como voltar. Entendeu? Pode se arrepender, ficar na igreja, mas veja, Deus vai tratar com ele. Porque ai do pastor que roubar a igreja, as pessoas vão se desviar por causa disso. Sabe? Melhor que não tivesse nascido, fala Jesus. Ai daquele por quem vierem os escândalos. Melhor não tivesse nascido. Essa posição aqui é de uma responsabilidade absurda. Amém? Vamos seguir mais um pouquinho. Versículo 14. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros. Consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos, e sejais pacientes para com todos. Veja, o versículo é explicativo. Primeiro, admoestar os desordeiros. Fala, irmão, você está andando de maneira errada. Isso aí é um mau testemunho cristão. Não faça isso. Estou avisando o irmão, porque eu gosto do irmão, e não quero que o irmão se machuque. Nossa, pastor, tem que fazer isso? Sim, se você vem em amor, tem que fazer. É seu papel. É um irmão da igreja. O Paulo que está falando, admoestei os desordeiros. Que mais? Consoleis os de pouco ânimo. Às vezes a pessoa passa por crise de fé, fica desanimada. Ela precisa de uma palavra de consolo. Quem vai dar a palavra de consolo? Quem está dentro da igreja, quem anda com ela. Que mais? Sustentei os fracos. Quem são os fracos aqui? Normalmente os novos convertidos. Preciso de cuidado, preciso de amor, preciso de paciência, porque ele vai terminar, né? Pacientes para com todos. Na igreja não pode ter irritabilidade. Veja, você pode de repente não ter afinidade com o irmão. Mas tem que ser paciente com ele. Pode fechar um pouco, porque está muito barulho a água. Entendeu? Você pode ser paciente com ele. Entendeu? Da mesma maneira que você tem que procurar ser paciente na sua casa. Mas aqui o foco de Paulo é na igreja. Porque ele terminou a passagem passada o seguinte, buscar a paz com todos, buscar a paz com todos, buscar a paz com a liderança. E agora ele está falando, buscar a paz com os irmãos, percebe? Paulo trata o assunto e trata o outro. Está dando toda uma regra de convivência da igreja. Que mais que ele falou? Versículo 15. Vede que ninguém dê a outros mal por mal, mas segui sempre o bem,
tanto uns para com os outros, como para com todos. Gente, bondade, gentileza e longanimidade com todos. Você não precisa ter afinidade com todos, mas você precisa ter bondade com todos. Você precisa amar todos. Amor é um sentimento, afinidade é outro. Não se iluda, você não vai ter a mesma afinidade com todas as pessoas da igreja. Afinidade pode ser desenvolvida. Agora, amor não é sentimento, amor é atitude. Senão a Bíblia não mandava você amar. Inclusive os inimigos. Como você ama o inimigo? Falando a verdade para ele. Orando por ele. Agora, como é que você vai andar junto com alguém que te faz mal o tempo todo? Impossível. Mas a hora que eu tiver cara a cara com o inimigo, eu posso falar a verdade para ele. Fala, fulano, isso aí é assim. Verdade bíblica. Não falar o que eu acho. Tem gente que já torce a palavra, beleza, agora tem uma meia dúzia para falar para aquele cara lá. Versículo 16. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus, para convosco. Olha que interessante. Alegria, oração e ação de graças. 3 segredos da vida cristã. E quando Paulo fala ações de graças em tudo, é em tudo. O que Paulo está dando aqui? A ideia é de geral, você ter uma alegria, um gozo. Não confunda isso com o seu bobo da corte. Sabe o bobão que fica rindo à toa? Irmão, bati o carro ontem, deu perda total. Que legal, Deus me livre. Isso é um otário. Isso não é alegrai-vos sempre. Entendeu? Mas é o sentimento de alegria que só a salvação em Jesus Cristo pode dar. Oração, orai sem cessar. Irmãos, pede para Deus te revelar a bênção que é chegar meia hora antes do culto e participar da oração. Reorganize sua vida e venha para a oração. É bênção. Orai sem cessar. Pastor, eu não consigo meia hora, vem 15 minutos. Pastor, eu tenho vergonha de orar, fica sentado aí no amém acompanhando. Num determinado momento, você vai aprender como orar, vai se desinibir e vai orar. Entendeu? Tudo no seu tempo. Mas só o fato de você estar aqui, amém, tendo o mesmo sentimento, aquela unidade, é bênção. Só que tem gente que está chegando ao absurdo de perder o louvor. Como é que vai vir para oração? Está tão longe. Daqui a pouco o culto, a pessoa chega no culto para amém. Entendeu? Está errado. É pecado. Vamos seguir. Versículo 19. Não extingais o espírito. Gente, entenda. O ambiente da cidade de Tessalônica era um ambiente pagão. Então havia muito falso profeta, muito falso mestre, muita gente que falava o que não devia, muita gente que fazia barbaridade indo para a igreja. Então chegou um momento que os tessalonicenses bloquearam a ação dos dons. Isso é, não extingais o Espírito. Aqui está falando dos dons do Espírito Santo. Uma igreja não pode bloquear os dons. Ela só pode organizar de maneira bíblica. Entendeu? Uma igreja não pode aceitar uma manifestação antibíblica dos dons. Mas existe o lugar dos dons, que são vários. Se você for somar todos os dons, são mais de 32. Entendeu? Então, assim, se você for juntar todas as listas, tudo que tem,
Se não me engano, dá 32 dons. É muita coisa. Agora, por causa do errado, eu não posso proibir o certo. Esse é o erro de muitas igrejas. Porque existe uma coisa chamada o caos pentecostal. Aí a turma foi para o outro lado da moeda, então vão proibir tudo. Está errado. Porque o próprio 1 Coríntios 14 termina assim: não proibais o falar em línguas. Mas existe todo um conjunto de regras. Entendeu? Por exemplo, eu chegar numa igreja, a turma está orando em línguas altas, eu já sei que ali é um espírito de rebeldia e desobediência da palavra. E que o Espírito Santo não está operando naquela pessoa. Porque a Bíblia é muito clara, é proibido falar em línguas altas sem interpretação. É rebeldia. É desobediência clara. Eu estou pegando um frango, uma garrafa de champanhe, uma vela preta e fazendo uma macumba, um babalaô lá. Só que estou com uma Bíblia na mão. Porque a rebeldia não é como o pecado da feitiçaria. Entendeu? O problema é que as igrejas não dão. Então, por exemplo, hoje em dia é uma bagunça. Ninguém tem coragem de, por exemplo, começou a cair no chão, ó, gente, vamos parar com a bagunça aí, se conter no culto. Posso pedir uma gentileza? Você pode se retirar do nosso culto agora? Porque esse comportamento nós não admitimos. Porque é antibíblico. E se quiser discutir, discute com o José Ângelo e com o Júlio. Amém? Não pode admitir. Aí seguindo, versículo 20. Não desprezeis as profecias. O que acontece? Devia ter muita profetada. Veja, não existem mais profetas como no Antigo Testamento, nem os profetas que fizeram parte da igreja primitiva. Porque esse tipo de profeta era infalível. Esse tipo de profeta foi usado no fundamento dos apóstolos e profetas. Ele foi usado para fundamentar o cânon bíblico, para fundamentar. Isso aí não existe mais. Mas eu entendo que existe o dom de profecia, que é o quê? Palavras inspiradas pelo Espírito Santo, que vão exortar, redarguir, admoestar, edificar e consolar a igreja. Só que tem que ser julgado. Por exemplo, como é que você julga? Eu estou aqui pregando a palavra, de repente, quem vai ser? Levanta o irmão Humberto. E começa a falar na hora, irmão. O Espírito está sujeito ao profeta. No momento certo vai dar oportunidade para o irmão e nós vamos julgar. Então, por favor, senta, eu vou acabar a palavra. Acabou. Como que o Espírito Santo vai interromper a exposição da palavra que o Espírito Santo escreveu? E está inspirando o pregador a pregar, entendeu? O que falta para as igrejas é pulso. O que falta para as igrejas é Bíblia. O que falta para as igrejas, vou falar numa boa, tá? Eu creio em milagre, creio em dons, creio no sobrenatural. Mas o que falta para as igrejas é uma Bíblia assim, uma vida simples. Santidade, oração e congregar. Então a turma precisa de espetáculo. Porque a minha fé não se sustenta se não tiver show. Ninguém quer comer arroz com feijão todo dia. Mas vou dizer para você, arroz com feijão, se tiver um pedacinho de carne, um ovo, uma salada, é a melhor comida que tem. Entendeu? É isso que dá sustância. Mas você também não pode proibir. Tem que conversar com as pessoas. A pessoa levantou, tem uma palavra profética para a igreja? Amém. No final do culto vai ser dada oportunidade, no máximo 3, e todo mundo vai julgar publicamente, pela Bíblia. Acabou. Quero ver se não resolve a bagunça. Já vi profetada tipo, vejo, está sentado separado vocês dois, eu vejo ministério para você na Índia e vejo ministério para você na China. Mas eles são casados. Aí alguém cutucou e falou, eles são casados. Aí o cara costurou, não, me equivoquei, o ministério é na Indochina. Ah, vai andar. Tinha que pegar um cara desse e pôr para fora da igreja como falso profeta.
A igreja tinha que levantar, pegar o falso profeta e expulsar da igreja na hora. Entendeu? O pastor da igreja que estava lá tinha que expulsar a pessoa da igreja. Entendeu? Isso é expulsão na hora. Você põe para fora na hora. A pessoa não se comportou no culto, tem que ser expulso da igreja na hora. Não tem que dar moleza. Entendeu? Por isso que vira o caos pentecostal. Porque, veja, os dons de Deus são genuínos. E eles têm seu lugar no culto e na prática cristã. Só que eles têm regras e são simples e claras. Por que tem igreja mergulhada no esoterismo? Por causa que não teve disciplina bíblica. Porque faltou Bíblia para o pastor e faltou pulso. Ah, eu vou perder membro. Ótimo, fica você e sua esposa congregando junto com seus filhos. E vai orar para Deus mandar crente de verdade. Quem disse que precisa ter igreja grande? O pastor tem medo de trabalhar para se sustentar? Quem precisa viver de igreja? Não estou falando nada contra os pastores que são assalariados. A Bíblia manda assalariar. O que eu estou falando é o cara transformar o ministério em profissão. E por causa da profissão, ele não conduz a igreja como tinha que conduzir. Entendeu? E aí entra o engano. Acontece o que acontece. Gente, 2000 anos atrás já acontecia isso. Está aqui. E encerrando essa passagem que é super importante, examinai tudo, 21, retende o bem, abstende-vos de toda aparência do mal. Gente, foge da aparência do pecado. Tá? Por exemplo, você vê o seu pastor num boteco, sentado na mesa. Você ia ficar feliz? É um bom testemunho. Ah, mas ele estava evangelizando. Pô, sentado no boteco, os caras jogando sinuca e enchendo a lata. Bar, boteco é bar. Desculpa, é uma gíria. É um bar. Entendeu? Entenderam? A gente tem que fugir da aparência do mal. Por exemplo, por que um irmão casado não fica conversando com uma outra irmã de maneira inapropriada? Porque a aparência do mal, às vezes ele nem está pensando. Vai envolver num grupo. Uma irmã que é solteira vai ter sabedoria para conversar com os homens da igreja. Entendeu? Porque pode ter uma outra irmã que entenda errado a atitude dela. E ela vem dar-lhe o tapa na cara, bem dado e pronto, começou a confusão. Gente, pode acontecer. Eu já vi irmã, já fiquei sabendo de irmã saindo no braço com outra irmã. Por que um pastor não aconselha uma mulher sozinho? Fugir da aparência do mal. Uma vez a Paula tinha saído para trabalhar, 2 mulheres vieram se aconselhar. Eu não tinha como escapar, sentei aqui na varanda, peguei minha filha Luísa e sentei do lado. Pum, agora vamos conversar. Entendeu? E a primeira coisa que eu fiz foi fazer amizade com os maridos dela. E cheguei para eles e falei, as outras semanas as 2 foram na minha casa, estava eu e minha filha. Aí elas precisavam de uma oração, você podia ter ido junto, né? Aí o cara falou, pastor, obrigado por ter orado, ó. O cara pega o 38, entendeu? Fugir da aparência do mal. Outra coisa importante, examinar e tudo, retende o que é bom. Tem gente que acha assim, vou usar o exemplo do pastor Antônio Neto, que parte do esboço da minha palavra veio dele, crédito para ele. Então ele fala o seguinte, tem gente que vai na reunião da Seixonoye e fala, não, eu posso ir lá, vou só julgar e reter o que é bom. Tem gente que pega um livro de espiritismo e fala, não, examinar e tudo, retende o que é bom. Não é isso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando para examinar as práticas da igreja e reter apenas o que é correto. O que tem de crente, por exemplo, o cara vai assistir um filme. O filme aparece 14 mulheres seminuas, 17 cenas de sexo quase que explícito.
Aí eu pergunto, como é que fica a mente de um homem depois de ver um filme desse? A hora que ele fechar os olhos para orar, qual vai ser a imagem que vai vir? Então não é assim. Examinar tudo é da prática da igreja. Vai reter apenas o que é bom. Gente, cuidado com aquilo que vocês põem os olhos. Hoje em dia até as mulheres estão expostas a isso. Eu já vi pessoas que a esposa do cara recebia material pornográfico no celular, mostrava para a pessoa, e a pessoa não era firme. O que ela tinha que fazer? Pegar o celular e atirar na parede. Tinha que cortar na primeira. Ó, não vou admitir nessa casa aqui. Ah, então eu quero separação. Olha, não é minha vontade, mas a porta da rua está ali. Porque eu não vou admitir prostituição na minha casa. Você quer se prostituir, você vai. Inclusive, já vou até falar para o pastor o que você está querendo fazer, se você não resolver. Você vai tomar um processo disciplinar e ainda vai ser excluído da igreja. Vai ser entregue a Satanás para a destruição da carne. Quero ver se não afina na primeira. O marido começou com bobeira, começou a assistir coisas erradas. A esposa chega e fala, olha, esse tipo de filme eu não quero aqui em casa. Mas, olha, vamos conversar com o pastor, ver o que ele acha? Pô, resolveu. Você tira a bronca, joga nas costas do pastor. Diz que o pastor tem lombo. Entendeu? Percebe como a gente erra? Com o filho, com tudo. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. O que está falando aqui? Gente, santidade, ser irrepreensível da vida do Senhor. Isso é uma coisa que você tem que fazer. A Bíblia não está mandando fazer? Mas a Bíblia garante que você buscando fazer, Deus vai garantir o resultado. No mesmo texto. No mesmo texto ele fala para você fazer. E aí ele termina o texto falando o seguinte, Deus vai garantir o resultado. Ele que fortalece. Lembra aquela tensão teológica? De um lado está a responsabilidade humana, do outro a soberania de Deus. Aqui está os dois juntos. Claudoir, busca santidade e busca ser irrepreensível. Pô, pastor, difícil. Mas vou tentar. Pode tentar, irmão, porque se você buscar do seu coração, Deus vai garantir o resultado. Os dois estão no mesmo versículo. Por que eu estou falando isso? Tem crente bobo da cabeça que acha que Deus vai fazer tudo. E não é isso que a Bíblia está falando. Quem vive a vida cristã sou eu. Ele só vai garantir o resultado, vai derramar graça, vai me transformar. Entendeu? Nós já não sabemos que tudo foi pré-determinado por Deus? E que Ele é soberano e realiza tudo o que Ele quer? Não sabemos isso? Mas Ele mesmo não manda orar, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu, venha. Percebe? O autor bíblico não está preocupado, ele manda fazer os dois. Você confia que Deus é soberano, mas você faz sua parte. Lembra quando você creu? Você creu com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com toda a sua vontade. Só que hoje, estudando a Bíblia, você sabe que isso foi graça de Deus. Foi milagre. Porque se dependesse de você, você não buscava, mas um não contrapõe o outro. Entendeu? Então, se a Bíblia manda fazer, eu tenho que fazer. Agora, tem um outro conceito importante nessa passagem. Quando ele fala, espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis. Está no 23. O que acontece? Existe muita discussão se o homem é corpo, alma e espírito, é dividido em 3 partes. Isso é chamado de tricotomia.
Três. Cotomia, tomia, partes. Entendeu? O que acontece? O autor bíblico está nos dando aspectos da existência humana. Por exemplo, tem texto que ele fala: o espírito milita contra a carne milita contra o espírito. Nesse texto, espírito é o homem invisível, carne é o homem visível. Entendeu? Jesus, no outro texto, fala o seguinte: ó, não temeis tal, mas temeis aquele que pode lançar tanto o corpo como a alma no inferno. Nesse texto, alma é o homem visível. Corpo é o homem visível. O que nós entendemos? Quando a Bíblia fala de consciência, espírito, alma, corpo, ela está falando, o autor bíblico está querendo nos dar uma completude da existência humana, está querendo nos dar características. Por que isso é importante? Existem igrejas que, para justificar algumas doutrinas que não são bíblicas, elas têm que dividir o homem em corpo, alma e espírito. Vou dar um exemplo. Nós sabemos pela Bíblia que um crente nascido de novo não pode ficar endemoniado. Por quê? Porque Jesus deu o seguinte ensinamento: para um valente entrar, ele tem que vencer o valente que está ocupando a casa. Aí ele vence, o valente entra. Para a pessoa ficar endemoniada, que é crente, quem habita dentro do crente? Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Se eu disser que crente fica endemoniado, o que eu estou dizendo? Que a criatura, que é o espírito maligno, foi mais forte que o criador dela. Venceu numa batalha, neutralizou e tomou o lugar. Isso é impossível de acontecer. Porque um é criatura, outro é criador. Aí, para justificar a crente endemoniado, o que eles fazem? O ser humano é corpo, alma e espírito. O espírito é intocável, porque entra o Espírito Santo. Ninguém mexe ali. Mas na alma e no corpo o demônio pode possuir. E aí, por causa de um versículo isolado, eu tenho desculpa por uma doutrina absurda. E vou falar uma coisa para vocês: o que tem de crente que cai endemoniado nas igrejas é absurdo. E aí a pessoa inadvertida fala: nossa, ele precisa de libertação. Mas a única libertação que existe é a salvação em Cristo Jesus. É a verdadeira libertação. Se manifestar um demônio, você manda sair, ele sai. Só que se a pessoa não for liberta, não tiver o Espírito Santo, a casa fica vazia, varrida e ornamentada. Aí o espírito maligno que saiu do homem sai rodar por aí. E meio assim, a Bíblia fala que ele encontra 7 piores que ele e retorna. Se Jesus dá esse exemplo, é porque é um exemplo que tem uma verdade. Mas eu não posso eu preciso tomar cuidado com o número 7. 7 fala de completude. O que Jesus está querendo nos ensinar é o seguinte: você manda um demônio sair, mandou, a pessoa não foi salva. A casa fica vazia e limpa. Só que daí, num futuro, aquele demônio vai voltar até com coisa pior. E a segunda situação fica pior ainda. A única coisa que pode libertar uma pessoa é o novo nascimento. Quando o Espírito Santo entra, limpa a casa. Entendeu? Agora, entenda, infelizmente tem igreja por aí, tratando com o crente endemoniado, por causa dessa passagem aqui. Um pregador chamado Unger, eu não lembro o prenome dele, ele trouxe essa prática para o Brasil nos anos 60. Se tornou muito comum. Só que isso é completamente errado. Agora, um crente pode ficar oprimido. O que é um oprimido? É uma série de circunstâncias que podem mexer com as emoções, a pessoa ficar mais triste, a pessoa ficar desanimada, o diabo usar pessoas para ferir ela.
Mas é tudo pelo lado de fora. E quando você pensar em ser humano, põe uma coisa na tua cabeça, é muito nítido. Homem visível, homem invisível, acabou. O resto é só para exemplificar. Ah, pastor, prova que existe um homem invisível. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar todas as memórias que você tem e escrever num livro. E vamos tentar enfiar esse livro dentro da sua cabeça. Livro físico. Imagina o tamanho do livro, dá mais de um prédio. Existe o homem invisível. Entendeu? E aí, encerrando, versículo 25, irmãos, orai por nós. Ó, esse aqui eu preciso parar a ler ele sozinho. Vocês têm orado pelo seu pastor? Não precisa responder. Eu preciso da oração de vocês. Se Paulo pedia para orar pela equipe apostólica, quem é o coitado do pastor Maurício perto de Paulo? Eu preciso da oração de vocês. Entendeu? É uma ordem. Versículo 26. Saudai a todos os irmãos com ósculo santo. Pelo Senhor vos conjuro que essa epístola seja lida a todos os santos irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Veja, Paulo encerra assim, ordenando que essa carta seja lida para todos. Essa leitura está sendo feita até hoje. Acabei de fazer. Que mais que ele fala? Saudai-vos com ósculo santo. Deixa eu explicar uma coisa para você. Ósculo é beijo. Tem igreja que por causa desse versículo quer ensinar que para ser uma igreja verdadeira tem que saudar com beijo. Mentira! Esse é um dos textos que você tem que pegar o hábito cultural, que naquela época era saudar com o ósculo no rosto. E hoje você traz para quê? Um aperto de mão. Pastor, eu posso saudar uma pessoa da igreja com ósculo? Pode, se a pessoa te dá essa liberdade, se você tem essa intimidade. Eu tenho por prática assim, eu só dou ósculo naqueles que eu tenho compromisso, que andam comigo, que mostraram pela vida, porque ósculo é sinal de compromisso. Entendeu? E eu também, para mim, não tem dificuldade nenhuma, dar ósculo em homem e dar ósculo em mulher. Mas eu conheço homem que se você der um abraço, ele já afasta com o homem. Porque ele tem uma área dele. O que você vai fazer, ô irmão? Tudo na paz. Tem que saber respeitar. Por exemplo, às vezes uma irmã, se você coloca a mão no ombro, ela já entende errado. Entendeu? A gente precisa vigiar. Precisamos tomar cuidado. Entendeu? E precisamos estar atentos, irrepreensíveis em santidade para a vinda do Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor, nós oramos te agradecendo, pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha nos capacitando, nos dando sabedoria, discernimento e percepção. No nome de Jesus, amém. Amém, irmão?